Olá pessoal, meu nome é Thiago Juan e esse é o segundo vídeo da série Abelhas. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais no universo das abelhas e vai pedir licença para conhecer melhor como que é o funcionamento de uma colmeia. A gente está aqui no sítio São Jorge, localizado no município de Ribeirão Preto, e é um sítio que desde o início tem uma preocupação com as abelhas e vem desenvolvendo diversas atividades para cuidar delas. Aqui nesse meliponário nós temos 7 espécies diferentes de abelhas nativas sem ferrão e a gente vai mostrar algumas espécies para vocês. Mas antes disso, vocês sabem o que é um meliponário? Um meliponário nada mais é do que um local destinado à criação dessas abelhas nativas sem ferrão. E o profissional que cuida dessas abelhas é o meliponicultor. Se a gente estivesse falando das abelhas africanizadas, Apis mellifera, aí no caso o local seria o apiário, que muitos já devem ter ouvido falar, e o profissional é o apicultor. Então lembrando, quem trabalha com as abelhas nativas é o meliponicultor, e quem trabalha com as abelhas africanizadas é o apicultor. Bom, agora vamos parar de falação e vamos conhecer dentro das colmeias? A primeira espécie que a gente vai apresentar para vocês é a jataí. Com certeza ela é a abelha mais popular das abelhas nativas. E muito provavelmente você já deve ter visto um ninho de jataí em algum muro, forno a lenha, alguma tubulação, enfim, elas super se adaptam a diversos locais. A entrada do ninho de jataí é muito característica. Ela constrói toda essa entradinha, que parece um canudo, né? Que é feito de cera e própolis. Nessa estrutura ficam diversas abelhas, que são as abelhas guardiãs, que vão proteger o seu ninho. Então elas formam como se fosse um verdadeiro corredor polonês. E se entrar algum inseto, algum predador que seja, elas vão atacar esse predador e vão defender essa colmeia. Mas como será que isso é construído? Isso daqui, o cerume, ele é construído com a cera das abelhas misturado com a própolis. E a própolis nada mais é do que resina das árvores que as abelhas coletam e trazem para a colmeia. Diferente das abelhas africanizadas que fazem aqueles favos de mel, os favos de cria, as abelhas nativas elas constroem verdadeiros potes de mel. Então, dessa forma, as abelhas vão estocar o seu alimento. De acordo com a idade da abelha, ela vai ter uma função. Então, vai ter a época em que as abelhas elas vão ser faxineiras, elas vão ajudar na limpeza e na organização do ninho. Quando ela fica um pouco mais velha, ela vai ter desenvolvido as suas glândulas que produzem cera, e aí sim elas vão virar as construtoras. Quando elas ficarem um pouco mais velhas, elas vão ter o primeiro contato com o ambiente externo, que é quando elas pegam e vão jogar o lixo para fora da colmeia. Quando ela passar da metade da vida dela, ela vai começar a arriscar a vida no ambiente, procurando alimento, procurando néctar, pólen e novos locais para elas fazerem seus ninhos. Então aqui, pessoal, é onde fica o ninho delas. É aqui onde a rainha vai fazer a postura dos ovos e vai dar origem a novas abelhas. A colmeia é composta por uma rainha, dependendo da espécie pode ser até ter mais rainhas, como no caso da guaraipo, eu já vi também enxame de uruçu com 2 rainhas. Mas no geral é uma rainha, as operárias e o zangão. Só que o zangão ele não fica muito tempo dentro da colmeia. Algumas colmeias de abelhas nativas até deixam o zangão ficar aqui dentro, ele ajuda a desidratar o mel, ajuda às vezes na função de guardião, mas em muitas espécies os zangões eles são expulsos da colmeia. Aqui então a gente consegue observar os discos de cria, são discos sobrepostos. E a gente consegue ver nesse ninho como tudo começa. Então a rainha sempre começa a fazer a postura do centro para as laterais e vai expandindo. Aqui no meio a gente consegue ver que já tem um potinho fechado e aqui em volta os potinhos abertos. Então as operárias constroem esses potinhos e jogam o alimento larval, o pão de abelha lá dentro. E aí as operárias jogam
o alimento lá dentro, que consiste em pólen e mel. Quando elas colocam a quantidade exata, a rainha vai verificar, se tiver tudo certo, vai fazer a postura e uma outra operária vai fechar e vai deixar como está aqui no centro. Esse ovo vai eclodir, vai nascer uma larva que vai se alimentar, vai passar pelo estágio de pupa e aí vai nascer a abelha, ou melhor, emergir uma abelha. Outra coisa interessante também é observar esse invólucro. Tudo isso é construído para ter conforto térmico e ter proteção para o enxame. Algumas espécies não fazem esse invólucro, mas algumas precisam e necessitam desse conforto, dessa proteção térmica. Olha só que legal! Então aqui a gente está observando os potes de pólen e aqui os potes de mel. Aqui então o disco e na lateral, pessoal, nós temos a realeira, bem aqui, ó. É aqui nessa realeira que possivelmente vai nascer uma princesa que vai se transformar em uma rainha e vai poder tomar conta desse ninho, se por acaso a rainha morrer, ou essa princesa vai voar para formar uma nova colmeias com uma quantidade de operárias. Aqui a gente consegue observar uma jataí clarinha. As abelhas, quando elas nascem, ela tem uma coloração mais clara, na maior parte dos casos. E aí, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais pigmentos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma abelha bem maior que a jataí. Uma abelha do gênero Melipona, a Uruçu, Melipona scutellarius. Diferente da jataí, da mirim, da iraí, que conseguiram se adaptar aos centros urbanos, as abelhas desse gênero não conseguiram. Então elas dependem de estruturas específicas para fazer os seus ninhos. Elas dependem de ocos em troncos de árvores. Como a gente pode ver, aqui então tem os potes de mel, os potes de pólen, e já são potes muito maiores do que o pote da jataí. Essas abelhas, elas estão colocando o alimento aqui dentro. Alguns aqui eu consigo até observar que a rainha já botou o ovo. Então elas constroem essa estrutura, colocam o alimento, a rainha vem, faz a postura do ovo, depois uma operária vai fechar e aí vai ter a formação do disco de cria. Diferente da jataí que a gente viu, a realeira, no caso das abelhas desse gênero, elas não fazem realeira. É só uma questão genética. Então de 5 a 25% das abelhas que nascem podem ser uma princesa e chegar até se tornar uma rainha. Vamos pedir licença aqui então para a Dona Uruçu para mostrar para vocês como que é o pote de mel delas. Bom, essa daqui agora é a mandaçaia. Uma abelha, acho que eu posso dizer que ela é uma das mais queridinhas aí pelos meliponicultores. Eu sou suspeito, sou encantado por essa abelha. Ela é a abelha do mesmo gênero da Uruçu, é uma melípona. E assim como a Uruçu, ela também não faz realeira. A produção de princesa e rainha é só por uma questão genética. Aqui então a gente consegue observar os potes de mel. Olha só que riqueza. E aqui é onde estão as crias. Dá licença, Dona Mandaçaia. Aqui a gente consegue então ver o disco de cria dela. Vem aqui no centro. E aí muitas pessoas devem estar se perguntando: o que é esses copinhos aqui com madeira? Pessoal, em época de escassez, né, às vezes em frios, a gente pega e coloca esse potinho com um pouco de mel para elas, para ser a fonte energética delas, certo? Então, se o ambiente não estiver oferecendo néctar naquele momento,
a gente pode colocar um suplemento para elas. Linda, né? Bom, agora nós vamos conhecer a marmelada. E essa abelhinha aqui, uma das características dela é colocar resina bem perfumada em toda a caixa. É uma forma de proteção delas. E além disso, o mel dela é bem diferente do que a maioria das abelhas sem ferrão, porque é um mel bem viscoso, diferente das outras que tem um mel mais líquido. Outra característica delas também é fazer os seus ninhos em forma de cachos, diferente, né, das que a gente viu até agora, que formam discos de cria. Essas abelhas aqui, elas fazem verdadeiros cachos. Cada celulinha dessa é uma abelha que vai nascer. Quando ela está bem clarinha, são as mais maduras e a gente consegue ver até os olhos das abelhas. Esse daqui era um enxame de uruçu que acabou morrendo e aí a marmelada ocupou esse espaço. E a gente vai encerrar esse vídeo mostrando uma joia. Essa daqui é uma das menores abelhas do mundo. É a lambiolhos. Olha que coisa mais linda. Então, diferente da jataí que a gente viu, da uruçu, da mandaçaia, a lambiolhos ela faz o ninho igual a marmelada, em formato de cacho. Aqui a gente consegue inclusive ver a rainha. Ela é bem maior do que as operárias. Então, essas aqui que são mais clarinhas, nesse caso, né, são tudo células novas, e aqui são as células já maduras, que já estão nascendo abelhas. E aqui embaixo, pessoal, já nasceu as abelhas. E aqui então é onde elas armazenam o mel e o pólen. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A ideia desse vídeo foi mostrar um pouquinho sobre o misterioso mundo das abelhas, mostrar a diversidade de espécies de abelhas nativas sem ferrão. E quero deixar também um convite para o próximo vídeo, onde a gente vai falar mais especificamente sobre os méis de abelhas nativas sem ferrão. Muito obrigado!